gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no texto que vamos meditar nessa noite. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Eu gostaria que você não permitisse que nada agora roubasse a sua atenção. Adolescentes, jovens e adultos, todos agora focados na Bíblia. O WhatsApp agora não funciona. Só vai funcionar Deus falar ao seu coração. Por isso, não fique no celular e deixe que o celular impeça você de ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, use o seu celular para ouvir a Deus. Então, abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou pedir o Maurício para colocar aí para nós, no multimídia, o tema da palavra dessa noite. Nós vamos pensar sobre esse tema, Efatá. Fala para a pessoa aí, Efatá. Isso é uma palavra aramaica, que nós vamos aprender sobre o que é Efatá, tá bom? Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Vamos fazer a leitura dessa palavra responsiva. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. Repita, e rogaram que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, retirou de entre a multidão à parte, colocou os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Repita comigo, Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo, tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? Amém. Nós vamos pensar nesse texto da palavra de Deus e eu queria que você ficasse focado. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que parece que tudo está trancado. Parece que tudo se fechou para nós. Parece que não vai acontecer mais nada. As bênçãos não virão, as orações não serão respondidas. Parece que todas as portas se fecharam, todos os caminhos estão lacrados e nós não vemos perspectiva alguma. Muitas vezes não só aquilo que vemos, mas aquilo que sentimos. Parece que nossos ouvidos e nossas mentes só encontram resposta no silêncio. Não há resposta audível. Não há uma resposta clara para aquilo que pedimos, para aquilo que buscamos, para aquilo que está no nosso coração. Parece que naquele momento nós só ouvimos o silêncio. Por quê? Porque nos sentimos amarrados, nos sentimos presos, nos sentimos fechados e parece que isso vai continuar o resto de nossas vidas. As coisas parecem que estão emperradas, as coisas parecem que estão presas e nós não conseguimos avançar 1 milímetro. Isso estava acontecendo na vida daquele homem. Nós não sabemos o nome dele, nós não sabemos a idade dele, mas nós sabemos que aquele homem estava completamente bloqueado. E o que me chama a atenção nesse texto é que este homem não vai espontaneamente a Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi levado a Jesus. Por que ele foi levado a Jesus? Talvez porque ele não pudesse manifestar direito a sua vontade, porque falava com dificuldade. E por que falava com dificuldade? Porque não ouvia direito. E se não ouvia direito, não tinha os sons direito na sua cabeça para repeti-los. Então não ouvia, o ouvido estava lacrado e a boca falava com muita dificuldade, ninguém entendia nada. Aquele homem, então, é conduzido a Jesus. Me chama a atenção essa ideia de aquele homem ser levado até Jesus
Conquanto ele tivesse um problema sério, ele foi levado até Jesus. Não foi um amigo, talvez um parente, um vizinho, que levou até Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite porque alguém convidou você para vir. Quem sabe você veio aqui participar deste culto porque tem alguém intercedendo por você. Quem sabe você veio porque a esposa trouxe você, o esposo trouxe você, alguém convidou você. O importante é que você veio à presença de Jesus. O importante é estar na presença de Jesus. E aquele homem foi levado até Jesus. Perceba como foi importante a ação de uma pessoa naquele dia, que olha para um homem e vê tudo lacrado e diz, tem Jesus, tem um Senhor, tem alguém que pode fazer alguma coisa para aquele homem. Mas é interessante, a parte seguinte diz que aquele homem tinha poucas alternativas, porque não ouvindo nada e não falando nada, como é que ele podia se comunicar? Absolutamente não tinha como. Como é que ele podia pedir alguma coisa? Não tinha como. Como é que ele podia responder? Também não tinha como. As alternativas dele eram mínimas. Talvez vivesse até relegado a nada, talvez vivesse ali desprezado pelaquela sociedade, talvez vivesse no seu canto, talvez se lamentasse. Quantos pensamentos estavam na cabeça daquele homem? Porque ele tinha muito poucas alternativas. Quais são as alternativas que você tem hoje? Que alternativas estão diante de você? Talvez sejam mínimas, talvez seja como aquele homem. Mas é interessante que a palavra de Deus fala, ouvidos e bocas fechadas, mas ele não estava desaparecido diante de Jesus. Jesus podia percebê-lo, Jesus podia vê-lo, Jesus podia saber que ele iria ali. Ele estava no meio de uma multidão, mesmo com ouvidos e bocas fechados, Jesus podia perceber. Talvez a sua situação aqui seja a mesma. Você não cantou, você não adorou, você não falou, você não leu a Bíblia, você não orou, você está lacrado. Tem alguma coisa lacrando você. Tem alguma coisa impedindo você de ter esse contato maravilhoso com o Senhor. Tem alguma coisa fazendo com que você não estabeleça esse vínculo, porque está tudo fechado. Mas mesmo assim, o Senhor te percebe aí na sua cadeira. O Senhor te percebe no meio desse grupo. O Senhor olha e diz, eu estou te vendo. Você não me vê, você não me percebe, você não me sente, você não me adora, você não me escuta, mas eu te percebo. E ele percebia esse homem. E o texto bíblico nos fala que Jesus, então, o convida a se distanciar da multidão. Interessante que antes de Jesus convidar, a Bíblia diz que eles levam aquele homem lá e pedem a Jesus para fazer o quê? Olha aí na Bíblia. O que eles pedem a Jesus para fazer? Que coloque a mão sobre ele. Preste atenção, as pessoas levam o homem até Jesus e chega lá e diz assim, Jesus, coloque a mão sobre este homem. Por que eles queriam que a mão de Jesus estivesse sobre aquele homem que não falava direito e que não ouvia nada? Por que a mão de Jesus deveria estar sobre ele? Porque eles conheciam o poder de Jesus. E eles sabiam que se Jesus colocasse a mão sobre aquele homem, o homem seria curado. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é essa. Será que você precisa que a mão de Jesus se estenda sobre você nessa noite? Será que você, como aquele homem, também precisa que a mão do Senhor esteja estendida sobre você? O texto bíblico nos diz que Jesus, então, convida aquele homem para sair do meio da multidão. Por que Jesus chama ele e vem com ele para um lugar à parte? Por que Jesus o convida? Às vezes o Senhor precisa nos tratar na individualidade. Às vezes o Senhor nos chama de uma forma especial porque Ele não quer interferência de terceiros naquilo que Ele vai falar, que Ele vai fazer na nossa vida. Isso significa que o Senhor quer estabelecer uma relação direta comigo. Ele quer que eu experimente a dependência dEle. Ele quer que eu experimente no meu coração que todos os meus defeitos, todas as minhas limitações não fazem nenhuma diferença diante dEle. Ele quer que eu me exponha de fato a Ele. Ele não quer que eu esconda nada. Ele não quer que eu tenha medo de nada. Ele me chama na individualidade e diz, meu filho, você pode ser o que você é. Você pode falar o que sente, você pode abrir o seu coração, você pode dizer o que você deseja. A multidão, às vezes, se torna empecilho na nossa vida. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que a multidão se tornou um empecilho naquela mulher que queria tocar só nas vestes de Jesus. Ela desejava tocar nas vestes, mas tinha uma multidão. E a Bíblia diz que ela teve que vencer a multidão para tocar nas vestes de Jesus, e na hora que ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada.
A Bíblia não cita o caso só daquela mulher, a Bíblia cita o caso do Bartimeu, que tinha uma multidão passando, e o Bartimeu via aquela multidão conversando, e aquelas pessoas, e ele ali pedindo esmola. Ele era um cego, e a Bíblia fala que ele estava em Jericó, e o texto bíblico diz que ele pergunta, quem é que está passando aí? E alguém fala rapidinho, olha, é Jesus de Nazaré. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão cala a boca, que Jesus não vai te ouvir. E ele, Jesus, filho de Davi, não incomodes o mestre. E Jesus, filho de Davi. E lá pelas tantas Jesus para e diz, quem é que está falando? Quem é que está gritando aí? É Bartimeu, manda ele vir. E aí então um dos discípulos vai até ele e diz, Bartimeu, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele joga a capa, tira aquela capa, levanta do chão, vem correndo, e Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Ele fala, que eu volte a ver. Ele tinha uma multidão que o impedia, mas ele venceu a multidão e foi até Jesus. Não é o único caso, nós vamos ver Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus andava acompanhado por uma multidão. E Zaqueu tinha um problema grave. Qual era o problema de Zaqueu? Ele era pequeno. E se tem uma multidão, ele não via nada. A chance de Zaqueu ver Jesus era zero. Então Zaqueu disse, eu tenho que vencer essa multidão. E aonde ele vai parar? Em cima de uma árvore. Né? Lugar que o irmão Nelson queria subir e não foi possível, mas que na próxima viagem a Israel ele vai subir lá, né? Se Deus quiser. Então é importante, muito importante, mas muito mesmo, que você vença a multidão. Zaqueu venceu a multidão. Enquanto a multidão passava, o Zaqueu estava lá em cima daquela árvore, e lá pelas tantas Jesus para e diz, Zaqueu, pode descer daí, porque eu vou à sua casa. E ele venceu a multidão. E a presença de Jesus na casa de Zaqueu fez toda a diferença. Jesus queria comunicar acolhimento àquele jovem. Jesus queria comunicar amor, compreensão àquele homem. E é interessante que a palavra a parte aqui significa catar, significa partícula. Jesus pode ver na multidão as pessoas que estão ali. E ele pode ver uma pequena partícula naquela multidão. E a pequena partícula se chama eu e você. Ele olha aquela pequena partícula que está ali, ele diz, vem cá, eu quero tratar com você, eu quero ter um relacionamento de intimidade, eu quero ter um relacionamento verdadeiro, de amigo, e eu vou abençoar a sua vida. Jesus vê você no meio da multidão, e ele chama você para ter um relacionamento de intimidade. Mas, em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus foi ao centro do problema. Qual era o problema daquele homem? A palavra de Deus fala que ele tinha 2 problemas, e os 2 problemas daquele homem eram graves. A palavra de Deus diz que ele tinha um problema de surdez. O ouvido daquele homem havia muito tempo, não ouvia nada, tinha uma limitação profunda, isto é, a principal porta de entrada do corpo estava fechada, estava lacrada, estava bloqueada, trancafiada, nada penetrava ali. Quem sabe seu ouvido tem estado fechado para Deus também. Fechado para as pessoas e fechado para si mesmo. Você vive de uma forma que nada entra aí. E às vezes não é só o ouvido que está bloqueado, às vezes o coração está bloqueado, às vezes a vida está bloqueada. Nos tornamos um asfalto, a água só bate e escorre, nada entra, nada penetra, porque houve portas fechadas, porque trancafiamos dentro de nós mesmos. Talvez seja por isso que no livro do Apocalipse está escrito lá no capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, eu ceio com ele e ele comigo. Mas é preciso abrir os ouvidos, é preciso abrir o coração para estabelecer esse relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor também fala que havia um problema na fala. Havia uma limitação na porta de saída do corpo. Se havia uma limitação na porta de entrada, havia na porta de saída. Não havia como aquele homem se manifestar, ele tinha uma dificuldade, falava e as pessoas não compreendiam. Isto é, as portas de saída da vida dele também estavam dificultadas, estavam com problemas, estavam totalmente fechadas. Quem sabe, às vezes a gente fala com Deus, mas a nossa fala não é clara. Porque nós não sabemos o que falar. Quantas vezes nós estamos dizendo a Deus algo e não é aquilo mesmo que está no nosso coração. Quantas vezes nós chamamos Deus de Pai, mas nós nos recusamos a nos tornar filhos dele. Quantas vezes nós não dizemos que estamos dispostos a fazer a vontade dele, mas é só palavras vazias.
E é importante a gente pensar aqui agora. O que Jesus fez com aquele homem? A Bíblia diz que ele vai e toca na ferida. Primeiro ele toca nos ouvidos daquele homem. Jesus coloca a mão nos ouvidos. Para quê? Para desbloquear o ouvido dele. Para abrir, para curar o tímpano, mas para curar a alma também. A pergunta que eu quero fazer a você: aonde Jesus precisa colocar a mão na sua vida nessa noite? Será que ele precisa colocar a mão no coração, na mente? Será que ele precisa colocar a mão nos propósitos, nos sonhos, na família? Onde ele precisa colocar a mão? Na vida daquele homem, foi nos ouvidos. Ele coloca a mão aqui, nos ouvidos daquele homem para desbloquear as portas de entrada, para que ele pudesse ouvir. Em seguida, a palavra de Deus nos chama a atenção que Jesus cuspiu e vai passar na língua daquele homem. Interessante, o cuspe aqui não é usado para os olhos. Perceba aí no texto, diz assim, o texto: meteu os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua. Como é que ele tocou a língua daquele homem? Ele abriu a boca dele à força? Ele pegou algum aparelho assim e foi abrindo a boca dele? Não. Ele falou para ele: põe a língua para fora. Mas ele falou para ele pôr a língua para fora depois que tocou nos ouvidos. Agora ele já podia ouvir? Podia. Agora ele podia ouvir. Ou então Jesus fez um gesto para ele. né? E aí Jesus mostrou para ele que era para fazer isso. Agora, meu irmão, olha para mim. Ele estava vendo o que Jesus estava fazendo. E ele viu Jesus cuspir? Viu. Você deixaria Jesus passar o cuspe na sua língua? Ele viu. Ele viu. Você deixaria Jesus fazer isso? Meleca aqui, pastor, os adolescentes, né? Os jovens. Ih, pastor, estou fora. Meu irmão, quem se submete a Jesus tem que estar disposto a tudo. Jesus não estava fazendo aquilo sem propósito. Não é que a saliva dele tinha poder. Ele podia não usar saliva para nada. A Bíblia diz que numa outra ocasião ele cospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos do cego. Em outras ocasiões ele cura sem fazer nada disso, como foi o caso do cego Bartimeu, que diz para ele: Senhor, que eu volte a ver. Ele disse: então que isso aconteça agora. Pode ver, você vai ver agora. Não houve cuspe, não houve saliva, não houve nada. Mas Jesus está tratando com esse homem aqui. E a minha pergunta é essa: você tem esse nível de submissão a Jesus? Você está disposto a ser cuidado e tratado com Ele da forma dEle? As pessoas chegaram lá já com a fórmula delas. Põe a mão, Jesus, está resolvido. Não era só a mão, era a mão no ouvido e cuspe na língua. E talvez no seu caso o tratamento seja diferente, não seja esse, seja outro. E o texto bíblico nos fala, e a palavra do Senhor fala, que quando Jesus faz isso, então, para muitos ele afrontou aquele homem. Mas, na verdade, ele não afrontou, ele confrontou aquele homem. A sua língua agora vai ser curada, a sua boca vai ser curada. Ele não fez o que as pessoas queriam, ele fez o que ele teria que fazer na vida daquele homem. A pergunta é essa: você quer que o Senhor faça a vontade dele na sua vida, ou você quer estabelecer para Deus o que ele deve fazer? Jesus cura aquele homem de uma maneira milagrosa. Terceira palavra, depois que Jesus fez isso, Jesus pronuncia a palavra de vitória. Qual é a palavra de vitória que o Senhor dá àquele homem naquele momento? Qual é? Efatá. Mas antes dele falar efatá, o texto bíblico nos chama a atenção para o que ele fez. Leia comigo. Erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, o que ele disse? Efatá. E o que quer dizer? Abre-te. Para onde Jesus olhou depois que colocou a mão aqui, depois que tocou na língua daquele homem com o cuspe dele? Para onde ele olhou? Para os céus. Para onde você está olhando? Jesus olhou para os céus, porque ele estava na dependência de Deus. E quando ele olha para os céus, ele está pedindo o poder de Deus na vida daquele homem. Que o poder de Deus venha sobre ele, que o poder de Deus restaure a vida dele, que o poder de Deus se manifeste na vida dele, que o poder de Deus deslacre a vida dele, que o poder de Deus quebre todas as amarras, que o poder de Deus tire tudo aquilo que está impedindo aquele homem de ser uma bênção. Ele olha para o céu, ele suspira e ele diz, efatá é uma palavra em aramaico que significa abre-te.
Era uma ordem. Jesus estava ordenando que tudo aquilo que bloqueou aquele homem fosse desbloqueado naquele momento. Alguns falam, era um espírito maligno, o espírito tranca-rua, do tranca não sei o quê, do tranca não sei. Eu não sei qual o espírito de trancar que era. A Bíblia não diz que era espírito maligno, mas se fosse, a Bíblia diz que a palavra de ordem de Jesus foi, abre-te. E quando ele manda o mar abrir, o mar abre. Quando ele manda qualquer coisa fechada que está para abrir, abre. E quando ele diz, abre esse ouvido, abre essa boca, abre essa língua, abre essa mente, abre. Quem sabe o Senhor precisa dizer para você hoje à noite, efatá. Quem sabe o Senhor deseja dizer. Eu creio que o suspiro de Jesus trouxe convicção e alívio. Não só para aquele homem, mas para Jesus. Alívio, porque agora era o confronto. Aquele homem não precisava mais viver no constrangimento, mas agora ele tinha a convicção que seu sofrimento ia acabar. Porque tinha alguém dizendo para ele, você vai ter as portas da sua vida abertas. Você não vai viver mais aprisionado, você não vai viver mais lacrado. O texto bíblico diz que ele olha para o céu, de lá, então ele busca o poder para que aquele homem seja curado. Será que é a cura para você também? Será que é a libertação para você também? O texto bíblico diz que sim, a palavra do Senhor diz. Veja, aquele homem recebe a solução de Deus para a sua enfermidade. Quero dizer uma coisa, eu queria que você guardasse. Deus tem a solução para o seu problema, para a sua enfermidade, para a sua crise, para a sua angústia, para aquilo que está na sua vida. Ele tem. Ele tem um método, ele tem a palavra e ele tem a vitória. Jesus disse essa palavra em aramaico, que é a sua língua materna. Poucas vezes Jesus vai usar essa palavra em aramaico, mas o texto bíblico diz que ele fala isso com um sentimento profundo, que sai lá de dentro do seu coração. E essa palavra que Jesus fala é como uma seta que entra no coração daquele homem e produz naquela hora um efeito sobrenatural. Tudo cai por terra. E a Bíblia diz que logo após a palavra de Jesus, efatá, abriram-se-lhe os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E o texto chama a atenção, e falava perfeitamente. Como é que aquele homem podia falar perfeitamente? Nunca tinha ouvido nada? Como que ele podia falar perfeitamente? O milagre foi completo, meu irmão. Deus não faz milagre pelas metades. Deus não usa contra-gotas com você e nem comigo. Deus, quando Ele age para valer. Ele podia falar, agora ele podia se comunicar, agora ele podia ser uma pessoa realizada e feliz, porque o Senhor Jesus tinha dito, vai viver uma nova vida. E por que ele vai viver uma nova vida? Porque ele colocou a sua fé em Deus. Eu li essa frase e eu gostei muito. Você pode ler? É incrível. A fé em Deus faz-nos crer naquilo que é incrível. Não é possível. Como é que um homem que não ouve e não fala direito vai falar e ouvir direito? Não é possível. É algo tremendo. Como é que eu vou ver o invisível? Eu não consigo ver o invisível. Consegue, pela fé você consegue. A Bíblia diz, e o texto bíblico fala, que Moisés viu o invisível. Ele viu. E muitos profetas do Velho Testamento viu o invisível. Eliseu fala para aquele servo dele que não está enxergando nada, meu filho, tem algo acontecendo aqui que você não vê, tem um exército acampado ao nosso redor. É a fé em Deus que faz a gente ver o invisível e faz a gente realizar o impossível. O texto bíblico diz que nessa noite Jesus quer dizer a você, efatá, abre-te. O que é que o Senhor precisa abrir nessa noite? Precisa abrir o meu coração? Precisa abrir a minha mente, precisa abrir os meus caminhos, precisa abrir aqueles projetos que estão frustrados na minha vida. Mas me chama a atenção algo especial aqui, que a palavra de Deus nos vai dizer, e eu quero que você olhe comigo. O texto bíblico diz assim, Jesus, pois, tirou-o da multidão à parte, meteu os dedos nos seus ouvidos. Não era a mão, só sobre a cabeça, eram os dedos no ouvido. E o texto bíblico diz, e também cuspindo, tocou-lhe a língua. Aonde Jesus precisa tocar em minha vida nessa noite?
para que as portas se abram, para que o coração seja curado, para que a vida seja transformada. Ele quer fazer isso nessa noite. Ele quer dizer para você, Efatá. Você crê nisso? Então, quero convidar você para pensar comigo agora. Semana passada, aconteceu uma tragédia em Londres. Uma tragédia. Um prédio inteiro de moradores. 600 pessoas moravam naquele prédio. Estima-se que está em torno de 50 a 70 pessoas que morreram naquela tragédia. Eu estava lendo o que aconteceu. E 3 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, um casal que estava no 21º andar, que quando eles ficaram sabendo do incêndio, o incêndio já tinha tomado o 4º andar para cima. O incêndio começou no 4º andar com a explosão de uma geladeira. E foi subindo, e o casal lá no... Quando eles ficaram sabendo do incêndio, o prédio já estava tomado pelo fogo. E a filha liga para o pai e diz assim, pai, eu queria viver tanto. Pai, eu sou tão jovem, eu não merecia morrer agora. Mas eu estou te ligando para te agradecer por tudo, porque não há saída para mim e para o meu marido. Não há. O prédio está todo tomado de fumaça, as escadas estão todas cheias de fogo. Não há saída. Os 2 morreram queimados. E ela ligando, e o pai ligando, e ela ligando, e o pai ligando. Chega um momento que o pai não tem mais como falar com ela, porque as ligações foram cortadas, não tinha jeito. Me chama a atenção outro fato que aconteceu. Uma mulher que atirou uma criança do 9º ou 10º andar. Atirou um bebê de lá. E sabe por que ela atirou o bebê? Porque também não tinha como ela descer. E ela atira. E por milagre, um homem consegue pegar lá embaixo aquela criança. Milagre. É um milagre. Porque não é possível uma criança descer do 19º andar de um prédio em chamas e alguém pegar lá embaixo. E a criança foi salva. Lá, a mulher morreu. Porque estava em desespero. Terceiro, quantas pessoas nas janelas, isso tem no YouTube, você pode ver, ou se você botar no G1, você vai ver, fazendo assim, com um pano, pessoas ligando e acendendo a luz, dizendo, aqui tem gente, aqui tem gente. Só que tinha 6 andares do 4º para cima pegando fogo. Como é que chegava lá? Como é que o bombeiro ia lá? E todo mundo acenando, e todo mundo pedindo socorro, todo mundo gritando nas janelas, e todo mundo... Só que nenhuma delas pôde ser salva. Todas morreram. Aqueles que estavam lá. Irmão querido, só quem pode nos salvar e estender a mão na hora difícil da nossa vida é aquele que tem condição de dizer Efatá para você. É aquele que pode dizer, abre-te. É Ele, só Ele. Nas tragédias da vida, não há solução à vista. Se nós esperarmos nos homens, nunca vamos encontrar bênção ou vitória. Mas se nós buscarmos em Deus, a vitória é completa em nosso coração. Por isso, nessa noite, eu convido você para dizer, Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida. Fala a palavra de vitória, abre as portas da minha vida, da minha mente, do meu coração, para que eu possa ser curado, restaurado e abençoado. Você crê nisso? Curve a sua cabeça aí agora. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Eu não sei a área da sua vida que o Senhor precisa tocar nessa noite, mas existe uma mão estendida para você. Existe um Deus poderoso que quer dizer nessa noite para você, Efatá, abre. Deus quer abrir os caminhos fechados, Deus quer abrir as portas fechadas, Deus quer abrir o coração fechado, Deus quer abrir a mente fechada. Tem uma palavra de vitória. E essa palavra o Senhor quer pronunciar sobre a sua vida nessa noite. Perceba que antes do Senhor pronunciar a palavra de vitória, Ele olha para cima. E quando Ele olha para os céus então manifestam o poder na vida daquele homem. E o homem sai dali curado, restaurado, abençoado, porque ele creu no poder de Jesus. Quem sabe
você também precisa crer nesse poder maravilhoso, crer na graça do Senhor e se colocar nas mãos dele. E eu pergunto, quantos de vocês gostariam de dizer: Jesus, toque minha vida nessa noite. Jesus, toca no meu coração. Senhor, toca na minha família. Jesus, eu preciso que a tua mão de poder venha sobre a minha vida. Eu preciso dessa tua palavra de vitória sobre o meu coração. Eu preciso, Senhor. E eu me coloco nas tuas mãos. Você deseja fazer isso agora? Você deseja se colocar nas mãos dele? Você deseja que ele toque em sua vida? Você deseja que ele transforme o seu coração? Você deseja que ele abra aqueles caminhos e portas que estão fechadas? Se você deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão para o Senhor agora, onde você estiver, dizendo: pastor, eu preciso, e eu quero que Jesus venha agora, com o poder dele, tocar em minha vida. Eu preciso, eu quero colocar a minha vida nas mãos dele. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Deus abençoe aqui. Deus abençoe você também. Glória a Deus, aleluia. Pode erguer bem alta a sua mão. Deus abençoe você. Lá em cima na galeria, Deus abençoe vocês também. Quem mais? Pode erguer bem alto. Estou vendo você aqui no meio, aleluia. Lá atrás também, Deus abençoe a sua vida. Lá na galeria também, aleluia. Glória a Deus. Quem mais? Ergue a sua mão agora. Estou vendo você. Deus abençoe você. Deus, amém, aleluia. Estou vendo vocês lá em cima. Deus tem um propósito na sua vida. Deus abençoe você, querido. O Senhor derrama a graça sobre o seu coração. Ele não desiste de você. Você crê nisso? Deus não desistiu de você. Amém, aleluia. Estou vendo você lá atrás, Lúcia. Deus abençoe. Deus não desistiu de você. Ele tem um projeto na tua vida. Ele já enxergou você aqui. Ele te viu nesse culto. E Ele sabe o que você precisa. E Ele quer colocar a mão sobre a sua vida. Mas você precisa se submeter a Ele. Quando Jesus chamou o moço e disse: vem aqui comigo, sai do meio da multidão, ele veio. Ele não disse: Jesus, depois, amanhã, um dia, quem sabe. Não, ele veio. E eu quero dizer que o caminho da vitória está em obedecer ao Senhor. E se você vier, Deus abençoe você aqui à frente. Se você obedecer ao Senhor, haverá bênção na sua vida. Seus caminhos serão aplainados. A vitória será completa no seu coração. Eu creio nisso. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. E eu quero convidar todos que ergueram a sua mão lá na galeria aqui embaixo, para vir aqui à frente para uma oração comigo. Eu queria fazer uma oração com você. Então sai do seu lugar agora, vem aqui à frente, fica aqui de frente para mim, por favor. Quero fazer uma oração pela sua vida. Quero clamar ao Senhor pela vitória na sua vida, no seu coração, e a vitória no nome de Jesus para você. Então vem, sai do seu lugar agora. Vamos cantar essa canção bem suave. E eu queria que você viesse agora. Você que está na galeria, desce aqui, por favor. Vem, você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, mas você precisa de Jesus nessa noite. Você quer o efatá de Deus sobre você. Você quer que a mão do Senhor se estenda sobre você. Então vem agora. Você não vai desistir, porque Deus não desistiu de você. Então vem, dá o teu passo de fé agora. Dá o teu passo de vitória, porque há poder no nome de Jesus. É Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração. Então vem, dá o teu passo aqui à frente. Vem agora, em nome de Jesus. Mesmo que você não ergueu a sua mão, vem, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Eu preciso, pastor. Eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus nessa noite. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado. Você crê nisso? Então vem, dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. Vem, Ele não desiste. Ele não desiste. Deus não desistiu de você. Ele se importa. Ele abençoa, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Deus não desistiu. Você crê nisso? Então vem, dá o teu passo agora de fé, em nome de Jesus. Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tem mais gente aqui que precisa vir aqui à frente hoje à noite. Deus está chamando você. Eu vou pedir à igreja para orar. A igreja vai orar agora por você. A igreja não vai olhar para mim, a igreja vai orar. Tem mais gente aqui que precisa ser curado, restaurado, abençoado, perdoado. Tem gente aqui que precisa ser desbloqueado. Quem sabe você tem tido ouvidos fechados para Deus, coração trancado, boca trancada, não
louvor na sua boca. Eu quero convidar você, sai do seu lugar, vem, submeta-se a Ele. Diga: Deus, eu não quero viver assim, eu quero viver diferente, eu quero ser outra pessoa, eu quero ser outro homem, outra mulher. Eu preciso, Deus. Abre, Senhor, a minha mente, o meu coração. Abre. Deus, eu preciso, eu quero. Não quero ficar do jeito que eu sou, eu preciso mudança. Haverá mudança na sua vida, mas você tem que dar o teu passo de fé. E o teu passo de fé é agora, é hoje à noite, é aqui, é agora na casa de Deus, quando Ele te chama. Glória a Deus, aleluia. Vem, aproxima agora do Senhor, coloca o seu coração no altar dele. Ele não desistiu de você, Ele foi até aquela cruz, Ele pagou, Ele derramou sangue, Ele nunca desistiu, Ele não desistiu, porque Ele te ama, e te ama com amor eterno. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. Se Deus está falando contigo, vem, porque essa é a hora do agir de Deus no seu coração. Pai amado, obrigado por essas vidas tão preciosas que aqui à frente estão. Cada uma delas é uma joia preciosa. O Senhor não desistiu daquele homem. O Senhor se importou com ele quando ele estava no meio da multidão. O Senhor o enxergou lá, Senhor, como o Senhor enxergou essas pessoas aqui nessa noite. O Senhor viu elas antes delas chegarem aqui no templo, na hora da adoração, na hora do culto. O Senhor enxergou cada uma delas, e o Senhor falou ao coração delas, para elas se aproximarem, para ter um tempo com o Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora, assim como o Senhor agiu com poder na vida daquele homem, desbloqueando, libertando ele, quebrando as cadeias e tornando ele uma outra pessoa. O Senhor também age na vida dessas pessoas, perdoando os seus pecados, quebrando as cadeias, ajudando para que eles possam ser outras pessoas, novas criaturas no Espírito Santo do Senhor. Senhor, abençoa cada coração que está aqui. O Senhor sabe que eles estão sofrendo, o Senhor sabe que eles estão passando, as dificuldades que eles estão enfrentando. O Senhor sabe o que está bloqueado na vida deles, o que está trancado, o que está fechado. Senhor, quebra essas barreiras, proporciona uma liberdade plena nesses corações, porque a tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, que essa liberdade do Senhor venha sobre eles, que eles possam experimentar a graça maravilhosa, o perdão, a salvação que só pode vir do Senhor. Livra essas pessoas, Senhor, de todo mal, de todo pecado, de toda tristeza, e promove na vida deles a vitória completa. Que nessa noite eles também possam ouvir a voz do Senhor dizendo: Efatá, abre-te. Abre novos caminhos, novas perspectivas. Abre, Senhor, os olhos deles, para que eles enxerguem a profundidade do teu amor. Eu oro, Senhor, eu consagro essas vidas no teu altar, e eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.